E aí, meus amigos, eu sou o Renério Castro e estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast Dois Concurseiros. Não é não, E Ana? nesse episódio, nós vamos tratar de uma coisa que eu queria muito falar com todo mundo, que são apostas para analista da Defensoria Pública de São Paulo, mas antes disso, eu sou a Ana Luísa, para quem não me conhece, e a gente tá com um curso muito legal de para analista da Defensoria de São Paulo, mas aqui a gente quis trazer de graça para difundir o conhecimento, coisas e apostas que a gente acha que vão estar presentes nessa prova. Isso aí, show de bola. E o seguinte, antes da gente chegar nas apostas propriamente ditas, eu acho que vale a gente explicar, Ana, como a gente chegou nessas apostas, qual é, vamos dizer assim, a nossa base teórica, porque a gente não foi só vozes da cabeça, tem um pouquinho de vozes da cabeça também. Tem um pouquinho. Mas por que que a gente acha que esses temas são mais relevantes? Por que que a pessoa tem que usar esses últimos dias antes da prova para estudar esses determinados temas que a gente apontou? Enfim, quais são os critérios que a gente usa para trazer um tema aqui? Manda aí. Isso é muito legal. Na verdade, dá para criar uma teoria geral de reta final. É Como isso você mesmo. gosta de ter teoria geral de tudo, o Renério é o grande entusiasta da teoria geral, eu tô começando a pegar isso. Mas uma teoria geral de reta final é você estudar a sua banca. Então, tudo que a gente Legal. está falando aqui, que a gente usa nos nossos cursos de reta final, você no revisão, eu no VND, Uhum, é baseado no estudo de banca. Por isso que eu não acredito num pré-edital, porque não tem uhum. como você estudar. Claro, você consegue fazer uma base, uma preparação de base, mas não um pré-edital, porque um pré-edital pressupõe que você sabe qual é a banca e como você vai Tá. direcionar aquilo ali. Então é isso que a gente fez aqui, a gente selecionou com o estudo da banca. Eu tenho muito conhecimento em FCC, eu fui aprovada em Uhum. 2 defensorias FCC, e eu conheço os examinadores, eu entrei na cabeça deles Ah, massa. pra prova oral, eu sei o nome deles, eu sei o que eles fazem, eu sei o que eles Tá, gostam. mas aí eu tenho já uma primeira pergunta para você aqui. Essa é uma prova FCC de defensoria ou é uma prova FCC de analista? Ah, então, isso aí é muito interessante. Essa prova aqui é uma prova de analista, mas é uma FCC defensoria. O que que eu quero dizer? É uma mini prova de defensor. Não vai ser uma Uhum. prova com a dificuldade de uma prova de membro da FCC, então eu sei que tem muita gente fazendo questão da FCC de defensor e tendo dificuldade, não vai ter a Uhum. mesma dificuldade, mas não vai ser uma prova de analista comum FCC. Tirando Tá, português, que isso vai, sim. mas a parte de direito não vai ser. Por quê? Porque a Defensoria de São Paulo, principalmente, da onde vem a maioria dos examinadores da FCC, ou 100% deles, Ah, eles são da DPE São Paulo mesmo. são Membros da carreira. membros da Ah, carreira, interessante, todos interessante. eles. Então, eles não deixariam, primeira coisa, na instituição deles, Sim. entrar gente não vocacionada, então não tem nem essa Uhum. possibilidade, assim, de ter uma prova para a Defensoria Pública de São Paulo que não seja minimamente vocacionada. Então, para quem não costuma estudar para a defensoria, essa é a hora, nessa reta finalíssima, de pegar temas mais voltados para a defensoria e também mais voltados para a banca FCC em defensoria. E é isso que a gente trouxe aqui também para os alunos e para os ouvintes, para entenderem que essa prova vai ter uma carinha de defensoria, com certeza. Saquei, saquei. Legal, legal. Bom prognóstico, acho que isso já serve para orientar todos esses nossos palpites aqui também, né. Uhum. Eu usei um critério também nas minhas apostas, acho que você deve ter usado um semelhante, mas vamos ver. Eu também coloquei, vamos dizer assim, temas às vezes um pouquinho mais gerais do Uhum. que os específicos que a gente vê em uma prova defensoria. Por exemplo, só um exemplo, né, eu estou preparando a nossa aula de direito administrativo para o aulão da que nós faremos lá em São Paulo, na DPE São Paulo, na véspera, né. E aí nesse aulão que nós faremos, eu fui fazer a pesquisa, e aí eu vi que tem algumas questões FCC em defensoria que cobram detalhes do procedimento licitatório. Uhum. É possível que caia para analista? É possível, mas eu acho um pouco mais provável que cobrem as modalidades de licitação, justamente por ser um tema mais amplo, um tema mais basilar, vamos dizer assim. Então, imagino eu que é uma prova defensoria, mas talvez puxando um pouquinho mais para esses temas mais basilares do assunto e menos detalhistas. Você concorda? Você acha que é por Concordo aí? plenamente. Eu acho que é isso mesmo, esse é o caminho e é a mesma lógica que eu tô tendo na revisão de véspera que a gente Sim. vai fazer, Aham. que ainda bem que eu chamei o Renério, porque a gente precisava de um procurador de estado para ensinar exatamente modalidades de licitação. Mas é a mesma lógica, é uma lógica de pegar o que é um Uhum. tema que a banca gosta muito
e tornar ele mais geral, porque realmente se trata de uma prova de analista, a gente não pode esquecer disso e se perder. Às vezes eu tenho a sensação que às vezes as pessoas se perdem querendo ver muito pelo em ovo, procurar Sim, muita coisa muito sim. profunda e não é a hora. A hora Uhum. é de fazer o mínimo, fazer o corte, passar na prova objetiva. Isso. Até porque, aí eu vou defender já uma tese minha aqui. Eu penso que esse concurso é o maior concurso de carreira jurídica de 2025. Acho difícil sair outro igual. São 400 vagas, devem nomear perto das 1000 pessoas, porque vai ter Uhum, rotatividade, é com certeza. inevitável e tal. Até porque boa parte das pessoas que estão fazendo esse concurso são pessoas que querem continuar fazendo concursos de defensoria, a maioria delas, então boa parte vai passar em outras provas, então rotatividade é alta. E isso faz tem um acaba gerando um efeito, assim. O corte não deve ser tão alto, exceto se for uma prova muito fácil, que eu também não espero que seja, assim. Também não. De tal forma que, eh você não precisa se preocupar em saber tudo, em acertar tudo, sabe. Você sabendo, vamos dizer assim, aquele básico bem feito e Uhum, pegando uma ou outra questão mais difícil, que é porque você tem um conhecimento melhor em um ou outro assunto, já é possível você livrar o corte, que eu penso que é o grande objetivo dessa sim. primeira fase, sabe, assim, livra o corte, passei no corte no limite, tá ótimo, tá feliz, Esse é pode sempre era comemorar. sempre meu objetivo em toda e qualquer prova objetiva. Eu só preciso fazer o corte, Sim. Deus, depois eu corro atrás nas outras fases. E aqui, como vai ter outra fase, que é de estudo de caso, você Sim, consegue correr atrás e tirar essa diferença de posição no estudo de caso. legal. Então Já vamos fazer até uma promessa aqui, que eu gosto de prometer as coisas. pois é, 2 pessoas que gostam de prometer juntas, só pode dar errado. Porque esse nosso primeiro episódio aqui, a gente tá falando dessas apostas pra primeira fase, e a gente ainda tem, galera, um segundo episódio pra gente completar as disciplinas, porque senão ia ficar grande demais aqui, a gente resolveu dividir em 2. Vamos fazer um depois, mas daqui uns meses só, para a prova discursiva, a gente Vamos, faz um de apostas pra discursiva, que tem semelhança de temas, mas também tem diferenças, tem assunto que tem. costuma cair mais em discursiva, acho que vale a gente fazer um episódio E também. para discursiva, eu já tô pensando no curso de discursiva Hã, do VND e eu estava fazendo esse mesmo exercício que a gente tá fazendo em prova objetiva, ou seja, uhum, pegando todas as provas de FCC de legal. segunda fase e tornando mais geral, pegando os assuntos específicos e ampliando. Então eu acho que esse estudo de caso vai vir assim, mas aí vamos fazer minhas apostas lá pra frente. Legal, legal. Show de bola. Então bora, vamos começar. Direito tá. Português, português a gente não tem muito o que apostar, É, né. a gente vai se abster, Aham. entendeu. Assim, eu fiz letras na faculdade Sim. também, mas eu confesso que e engraçado, todo mundo acha que faculdade de letras, você aprende um monte de gramática, e você Nunca. não É aprende, você literatura, né. aprende linguística e literatura, É. então assim, eu vou me abster. Sei. Eu sei porque minha esposa é formada em letras, tá ligado? Eu não sabia não, Letras ela vernáculo, letras português mesmo, assim. é mesmo? É. Eu não lembrava. Então, pois é, enfim, o meu conhecimento não vai ajudar ninguém aqui. Inclusive para o nosso aulão de véspera, nós não colocamos lá ao vivo, mas tem aula gravada de português, né. Uhum, Então, assim, quem adquire o aulão agora já tem aula de português lá pra sim. pessoa assistir, né. É, a professora Bruna Peixoto. Que é defensora, né, tipo, uma Que coisa é raríssima, uma não, defensora que é é professora de incrível, é português, incrível. caramba. Ela é uma raridade. Aham. Ela tá gravando, assim, muitas apostas, eu acho que com certeza ela vai acertar, ela sabe muito de português FCC, e a gente vai colocar para os alunos assistirem online, porque a gente pensou que português é uma matéria, assim, que realmente precisa de mais Sim, atenção, sim. e você vai ficar lá aquela semana apreciando as maravilhas da gramática brasileira, de olhar pra português. É. Isso aí. Inclusive, Jackson, lembra depois de colocar na descrição aqui do vídeo o link para o aulão, para quem eventualmente tiver interessado, aí tá o link. Vamos lá, então vamos começar com o direito constitucional, Uhum, tá. Eu já vou puxar uma primeira aposta aqui. Teoria constitucional, não é o assunto mais cobrado em uhum, constitucional, em defensorias, mas tem um aspecto que me chamou a atenção, quando eu estava vendo as questões cobradas e tal. Eu encontrei algumas questões falando de, conceitos de constituição ou de constitucionalismo. Sabe quando a gente vai ali, constitucionalismo simbólico, uhum. constitucionalismo feminista, constitucionalismo latino-americano, que eu tinha até esquecido na pesquisa e você me lembrou aqui um pouquinho antes eh, desse nosso episódio. Então, penso eu que fazer uma revisão nesses últimos dias agora desses conceitos de constituição e de constitucionalismo faz todo sentido. Não, todo sentido. Eu tinha nos meus flashcards no meu Anki,
esses conceitos de Constituição e eu sempre vi antes das provas, porque é uma coisa que costuma ser cobrado em tudo quanto é prova, mas a Uhum. FCC gosta mesmo e com constitucionalismo latino-americano, igual você falou, é um tema que não tá mais tão na moda, porque já esteve em 2019, 2000 a Uhum. FCC cobrou bastante, mas eu acho que é uma aposta sólida, assim, para essa prova, porque pode vir e é um tema de preferência da banca. Isso aí. Ah, inclusive, galera, tem uma outra coisa. Jackson, você vai ter que deixar um outro link aqui na descrição. Nós fizemos uma pesquisa, galera, dessas nossas apostas, sabe? Que é uma base estatística, assim, do que a FCC costuma cobrar e um pouquinho de feeling nosso também. Então, nós temos as nossas anotações. Nessas nossas anotações, eh, olha, não é um material que a gente fez para as outras pessoas, a gente fez para a gente mesmo guiar a Uhum. nossa pesquisa. Mas vamos deixar aqui na descrição, serve como um bom roteiro de estudos nessa última semana. Não é um material acabado, assim, com todos os detalhes, mas a gente aponta ali quais são os artigos mais prováveis, a gente coloca vários julgados que a gente acha que é especialmente relevante. Então até lembrei disso, porque aqui na minha anotação, eu coloquei o conceito de constitucionalismo latino-americano, sabe. Uhum. Então, enfim, é um material bem curtinho ali, só para ser um roteiro de estudos, acho que pode te ajudar. No mínimo, clica no link aí para pegar que vai valer a pena. É, a gente ainda deixou uns deveres de casa, porque eu mais tarde, daqui a pouco, vão ser as apostas de processo civil e eu coloquei muito dever de casa, e nesse arquivinho eu já anotei, porque assim, não fazia sentido eu e o Renério ficarmos aqui lendo artigo de lei pra você. Você tem Óbvio. que ler, Uhum. e a gente tá aqui pincelando as coisas principais, mas os artigos de lei e o dever de casa vai ficar. Isso aí. E aí, já dando andamento, outra aposta que a gente tem é literalidade da Constituição para artigos primeiro a quarto, sabe, que são aqueles princípios, fundamentais. E aqui, galera, é assim, é uma prova FCC, é uma prova de analista, é uma prova defensoria, tá, esses 3 critérios são importantes, mas assim, esses artigos de primeiro a quarto, eu acho que não tem concurso, pelo menos concurso jurídico, que não sejam relevantes, assim, sabe. Sim, só Tipo se Divaplu vai longe, sério. então assim, tem que memorizar mesmo, e para todos esses assuntos que é memorização, sempre Uhum. vale a pena relembrar na última semana, Sim, sabe. sempre. É impressionante o que a sua memória consegue fazer Uhum, naquelas semanas da prova. E eu já quero emendar com a literalidade do artigo 5º. É sim. impressionante quantas vezes a FCC cobra a literalidade do artigo 5º. Claro que Uhum, a gente sabe também que é uma parte bem jurisprudencial, a parte de sim. direitos fundamentais, mas é muito, muito importante que você leia a literalidade do artigo 5º várias vezes para saber o que está lá e o que não está lá, porque a FCC tende a cobrar o que está lá e o que não está lá. Então você não vai errar. Não, essa é uma coisa impressionante, você pega, tipo assim, mandado de segurança. Mandado de segurança é um mundo, tem livro só de mandado de segurança, sabe. Mas o inciso que tá no artigo 5º de mandado de segurança, esse inciso é cobrado também, sabe O assim, de tipo habeas datas, todos os então. remédios constitucionais, toda aquela parte ali penal também, a parte de tribunal do júri, uma coisa que todo mundo tem que saber, os princípios do tribunal do júri que estão ali no artigo 5º, era inclusive uma coisa que eu abria todos os meus júris, porque a gente treinava para tribuna, Hum, começando todo mundo com o mesmo parágrafo ali de, ai, os princípios do tribunal do júri, ampla defesa, lá, qual é a diferença? E isso é cobrado, é assim, pode parecer besta, mas o artigo 5º é muito importante, então leiam o artigo 5º inteiro. não, com certeza, com certeza. E aí, emendando aí, principalmente em artigo 5º, né, a gente vai ter muita jurisprudência, como Uhum. você falou. E aí a gente elencou na nossa pesquisa alguns julgados específicos, não quer dizer que você vai estudar só esse julgado, mas cara, já que a gente colocou aqui, dá uma atenção especial para eles que faz sentido, sabe. O primeiro que faz sentido é o das testemunhas de Jeová, que aí você vai fazer aquela correlação, claro, né, entre direito à saúde e, liberdade religiosa. O STF privilegiou, nesse caso, a Uhum. liberdade religiosa para os adultos, né, para quem tem plena condição de decidir. E para as crianças, Ana? É, então, esse ponto é super importante. Eu estava resolvendo umas questões de FGV para nossa reta final da Defensoria de Pernambuco e me pegou essa parte, porque Uhum, para as crianças os pais não podem abrir mão do direito à saúde pela liberdade religiosa. Então é importante ter essa diferenciação. E esse julgado é um julgado de repercussão geral, um tema de 2024. Então tá com cara, sim, de prova. Eu acho que essa é a diferença entre o adulto e a criança e a diferença entre a ponderação desses direitos,
é muito importante. Isso aí. E tem um detalhe aí que eu é porque como eu trabalho como procurador do estado, eu vejo as coisas um pouquinho sob a ótica do estado, né. E aí tem um detalhe que me chama atenção nesse julgado das testemunhas de Jeová, que é porque tem os tratamentos alternativos, Uhum. que não usam sangue. Esses tratamentos alternativos é dever do estado conceder, né. E assim, embora eu não conheça na prática a atuação da defensoria nesse sentido, mas deve existir, eu que não Então, conheço. né, na prática, Hã. pedindo tratamento, por exemplo, fora do domicílio. Por quê? Legal. Porque o tratamento fora do domicílio, ele precisa ser custeado pelo Estado. Então o que Uhum, que o defensor tem que fazer? Por exemplo, nesse caso do STF mesmo, era no Amazonas, se eu não me engano, uhum. e só que tinha um tratamento em São Paulo que não precisava de transfusão de sangue. Então o defensor público, nesse caso específico, se ele fosse atuar, ele precisaria pedir, e o analista da defensoria também, precisaria pedir para que o Estado custeasse o tratamento fora do domicílio, que é TFD, Interessante. que eu trabalhei muito tempo na fazenda pública também, tá. Sim, 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 sim. Ah, não, não, faz e E mesmo você eu pensou pedi nesse caso e faz todo muito. sentido mesmo dentro da lógica do estado de São Paulo, porque com certeza Uhum. esse tratamento ele deve ser em poucos polos, né, tipo Sim. município de São Paulo, mas, sei lá, Ribeirão Preto, Lá no municípios Pará eu grandes, né. peguei alguns casos, assim, porque, assim, Uhum, a saúde era muito mais precária. Então sim. não digo de testemunho de Jeová, mas de tratamento fora do Claro, claro. domicílio, principalmente para hospitais referência em São Paulo, Uhum, câncer infantil, uhum. etcétera. Entendi, entendi. Então faz todo sentido. Eh, um outro julgado relevante aí pra gente é tudo que envolve saúde, Uhum. prestação de medicamentos, né. E inclusive tem aquele vídeo do Chico, Aham. tá disponível para o pessoal que tem o nosso que tem o reta Isso, final do tá. VND, né. O tema 1, 2, 3, 4 de fornecimento de medicamentos, a gente não vai abordar Hum, ele aqui em sua extensão, porque realmente é um tema muito grande, mas eu preciso que vocês tenham uma ideia geral do que o tema falou, e também porque a defensoria pública tem a sua importância. Então, para quem é nosso aluno, eu remeto ao vídeo do Chico, porque ele ficou, sim. assim, 40 minutos falando sobre esse Não, é ótimo tema, aquele vídeo. é muito, muito bom. E para quem não é nosso aluno, vai lá no buscador do Dizer o Direito, lê o tema 1, 2, 3, 4, porque a Legal. chance desse tema de fornecimento de medicamentos estar na sua prova é muito grande. Não, eu acho que não tem nada mais importante em direito talvez em direitos fundamentais nos últimos 2 ou 3 anos do que esse julgado, assim, sabe. Pelo menos direito à saúde com certeza é o mais Com importante. Em certeza, com direitos certeza. fundamentais, talvez seja o mais importante ou pelo menos está disputando ali, Uhum. então, tema essencial mesmo, assim. Agora, Renério, um Hã, tema tenebroso, diga mas aí. você, como procurador do estado, vai nos iluminar. Hã. Intervenção federal. Sério, isso é uma coisa que eu não Intervenção é entendo duro. por que a FCC cobra, mas sempre em toda a prova tem. Então eu ficava lá tentando decorar, decorar, Uhum. decorar, mas o Renério veio nos Né. iluminar. Não, e intervenção é assim, é um assunto de grandíssima utilidade prática, né, todo dia você vê uma intervenção, tipo, não Todo fazem, tempo. simplesmente não fazem. Principalmente para um defensor, assim. Não, pra procurador do estado eu entendo, porque a intervenção, ou ela é da União no estado, então o estado está sendo afetado, ou é do estado no município, então o estado também está sendo afetado num polo ativo, mas tá. Para defensor realmente não faz sentido. Diariamente tem um É. defensor peticionando aí uma intervenção É, federal. se não fosse a pesquisa FCC a pesquisa que você fez da Uhum. banca FCC, realmente eu não faria, sabe, eu não colocaria que intervenção é um assunto relevante. Para intervenção, aí não tem escapatória, tem que ler os dispositivos constitucionais correspondentes, sabe. E decorar. E decorar. Ali é decorar. Você até consegue entender a lógica, que é importante, mas assim, penso eu, não vale a pena você buscar ler um capítulo de livro ou coisa assim, ou mesmo um material completo em PDF pra última semana, pra assim, pra quando sair o edital, até valia a pena estar no seu cronograma. Pra última semana eu penso que não, que é Não, demais. é só letra de lei mesmo, o Agora que a pegar FCC a letra de cobra. lei, ver legitimado, sabe, ver aqueles O que que é detalhezinhos. intervenção provocada, Uhum. espontânea, isso aí é um negócio que eu tinha no meu Vademecum, no meu OneNote, né, escrito do lado: "Essa é provocada, essa é espontânea", só pra eu ficar lendo várias vezes isso, e eles sempre perguntam, então leiam os artigos da Constituição de intervenção e decora. É isso, não tem solução, infelizmente. É isso. Um outro assunto que é desses, que eu também não colocaria, porque eu não acho que tem cara de defensoria por si só, mas se a FCC cobra, o que importa é passar no concurso. Isso. Processo legislativo. Processo legislativo é impressionante que cai, né, Aham. em provas de defensoria. Eu vejo um sentido, na verdade, assim.
porque processo legislativo, ele acaba se misturando com a não é, vamos dizer, a prática efetiva do defensor, mas com a disputa Uhum. política em sentido amplo, não necessariamente partidário, mas a disputa política ao redor dos direitos fundamentais, né. Sim, com certeza. Porque processo legislativo a gente vai acabar tendo ali backlash, que inclusive, assim, ó, se você tá assistindo a gente aqui e você, pô, não sabe o que é backlash, cara, pesquisa no Google rapidinho que vai valer a pena, tá. É um fenômeno fundamental do modo como a disputa política influencia os direitos fundamentais no Brasil. Inclusive a gente teve esse julgado interessante agora, que é uma discussão antiga, né, que já tem uns 4, 5 anos, mas que teve um julgado recente agora, envolvendo as vaquejadas, Sim, a que gente inclusive, assim, eu uhum, acho que não vai estar presente nessa prova por essa parte da emenda é constitucional, recente. porque foi agora esse mês de março. Aliás, a emenda é antiga, né, É. então a emenda A pode cair. validação da É, emenda, a isso. constitucionalidade da emenda. Mas, assim, é super interessante isso da Uhum. vaquejada, e também é interessante porque tá ali na Constituição, então é bom ler, mas é claro que a gente isso é uma coisa que eu queria deixar claro, já devia ter falado no começo, é que o edital de analista da Defensoria Pública de São Paulo fala que só cai legislação e jurisprudência até a publicação do edital. O Sim. o edital foi publicado em janeiro, então é bom Uhum. ficar atento nisso. Eu já vi algumas pessoas falando de apostas de coisas tão recentes que não tem como ter possibilidade de estar na prova. Sim. Mas é claro que é bom você ter conhecimento. Por exemplo, essa questão da vaquejada já tinha sido discutido antes, então pode ser cobrado, porque já vem Sim. essa discussão já é antiga, a emenda Uhum. já é antiga, etc. Ó, só para quem ficou viajando aí no assunto, nós tivemos um julgado do STF, eu não lembro o ano, alguma coisa tipo 2019, Foi por aí. 2020, por aí. O STF definiu que a vaquejada, que é aquele fenômeno cultural muito comum no Nordeste, dá para traçar uma certa semelhança com o rodeio, que o pessoal do Sudeste conhece mais, mas é diferente, são fenômenos diferentes, fenômenos culturais diferentes. A vaquejada, foi declarada inconstitucional pelo STF, porque feria os direitos dos animais, porque, enfim, causa um certo nível de sofrimento animal. A bancada, especialmente bancada ligada ao Nordeste, no Congresso falou: "Não, é um patrimônio cultural nosso, a gente não pode abrir mão", então fizeram uma emenda constitucional para resguardar a vaquejada. Essa emenda constitucional é o que nós chamamos de efeito backlash. O STF decide algo e o legislativo decide, ele ele analisa aquela mesma situação e o Congresso chega a uma norma em sentido contrário ao que o STF fez. É uma reação do poder legislativo, também é chamada de reação legislativa, né. Então esse é um exemplo muito bom. E agora o STF, recentemente, este ano, então esse julgado Uhum. específico não deve cair ainda, o STF falou: "Não, a emenda constitucional é válida". O que inclusive se um dia você tiver que usar um exemplo, às vezes esse concurso não tem prova oral, né, mas só imaginando uma prova oral, e o examinador te perguntar um exemplo de autocontenção judicial, penso eu que esse é um bom É um exemplo, bom assim. exemplo mesmo. Eu não esperava, eu achei que eles É, iam eu também. encontrar algo errado na É. emenda constitucional e falar, enfim, não, não é não, e cancela a vaquejada. Eu fiquei impressionada É. com eles. A minha eu tenho uma tese pra isso. A minha tese é que o STF tá comprando briga demais, tá ligado? Então É, eles estão escolher escolhendo as as suas brigas, assim, batalhas, é. exatamente. Acho. Só o julgamento do 8 de janeiro já é uma briga gigante, assim, E a sabe, então vaquejada ficou assim, meio que: "Ah, aí vamos só deixar passar, porque já uhum. estamos brigando demais". Exato, exato. Mas em processo legislativo também, o artigo 60 Ah, sim. sempre cai, sempre Aí cai. é outro que tem que ir na literalidade, né. Sim, e eu acho importante, eu até estava falando com você, que eu achei muito interessante que teve uma pergunta de FCC, de analista, que perguntou se a assistência judiciária gratuita Hum, e integral está no artigo 5º, ou seja, aquela que a gente falou da literalidade do artigo 5º, tá. e se é uma cláusula pétrea ou não. Legal, Então, boa assim, questão. é uma Porque é uma questão. questão, ela é só lei seca, mas também tem um certo raciocínio, você tem que juntar as normas. Legal, legal. É uma questão bem interessante e que entra também na literalidade do artigo 60, além da literalidade do artigo 5º. Então, 2 coisas que a gente já falou aqui, para você entender que às vezes eles vão brincar com a lei seca, mas tá. Isso. Ah, lembrando só para ficar claro também, né, quando a gente fala artigo 60, assim, sem falar, tipo, que é caput, é porque é o artigo 60 inteiro, né, É, inclusive sim. parágrafos, assim. Então, nesse caso, é o parágrafo 4º, né, que Uhum. trata das cláusulas pétreas, tem lá direitos fundamentais.
puxou para o direito fundamental à assistência judiciária gratuita. Eu achei essa Legal, questão muito interessante. interessante, interessante mesmo. E isso é uma coisa desse estudo de banca, você precisa resolver questão, assim, Sim. porque senão você não vai conseguir entender se você só olhar ali o tema, a gente resolveu as questões mesmo, eu sempre estou fazendo todas as provas, porque para você entender o que que a banca quer dizer ali, porque, por exemplo, eu estou fazendo várias questões agora, porque a gente está com reta final FGV, é Uhum. muito diferente. É o mesmo tema, só que a Sim. cobrança é muito diferente, assim, eu Interessante. fico É, então, impressionada. é porque assim, em defensoria, a FCC tem uma assinatura muito própria, né, que é interessante que em procuradoria não tem, sabe. É Aliás geral, né? aliás, tem muito tempo que a FCC não faz procuradoria, deve ter uns 5 anos que não tem uma, assim. Mas quando tinha, era uma prova comum, assim. Geral, assim. É, não tinha Ah. nenhuma diferen a diferenciação que havia até 2015 é que a FCC não cobrava informativos, era muito raro. A partir ali de 2015 e 16 começou a cobrar muito Porque informativo. ficavam falando que era a Fundação Copia e Cola, né. Exato, exato. Aí ficou igualzinho o CESP, não mudou nada CESP, Sebrasp, né. Uhum. Então acabou que a FCC perdeu a sua marca, assim, em É, procuradoria, não, assim. em defensoria a FCC tem a sua marca bem específica, em prova oral e subjetiva, é Uhum. como se fosse uma banca própria mesmo. Interessante, interessante. Próximo ponto, relevante para constitucional, políticas urbana, agrária e fundiária, artigo 182 a 191 da Constituição. Esse é um assunto que, inclusive, ele pega aliás, quase tudo na Constituição dá fundamento para assuntos de outras disciplinas, Uhum. né. Então, especificamente quanto à política agrária e fundiária, eu até separei um pouquinho para falar no aulão dentro de direito administrativo, porque aquela parte de desapropriação é relevante, Sempre sabe. cai, nossa. E é uma Uhum. coisa, assim, que você não esperava, né, que caísse em defensoria tanto. É, Mas aí quando você cara, para pra pensar se que desapropriação por interesse não, pior social que faz todo sentido. pior que faz sentido, e faz sentido não, faz sentido. Então, esse que é a diferença da FCC, porque Sim. apesar de ter algumas coisas nada a ver, a maioria das coisas faz sentido com a carreira. Se você Uhum. pega uma prova de defensoria Sebrasp, por exemplo, não faz sentido com a carreira, assim, a maioria das Uhum. É, coisas. então, ó, aí eu honestamente eu não sei como tá a situação atual do estado de São Paulo, mas São Paulo já teve muito problemas com assentamentos, sabe, uns assentamentos mal feitos ali década de 80 e 90, que aí fica problemas repercutindo depois. Não sei se já arrumaram essa situação, mas é o tipo de situação que acaba tendo reflexo aqui. Então é provável que ainda hoje isso tenha relevância institucional lá na DPE São Paulo, assim, sabe. Com Aqui em Mato certeza. Grosso tem. Aqui a gente tem um zilhão de assentamentos mal feitos, assim. Não, e moradia é sempre um tópico para Uhum. São Paulo, porque é uma cidade gigante que Sim. não tem espaço e a gentrificação lá é Uhum. imensa. O que que é a gentrificação, para quem está Legal. perdido? O É um fenômeno em que expulsa as pessoas sem condições financeiras de algum lugar através da especulação imobiliária. Então, compram-se terrenos, aumenta-se o Uhum. preço do lugar e cria uma especulação imobiliária que obriga aquela pessoa a vender a sua casa, ou a vender seu terreno, ou a se desocupar dali e ir morar num lugar mais barato. Então, isso acontece muito em São Paulo, isso é um fenômeno que a Defensoria de São Paulo combate muito. Hum. Então, essa parte, por mais que não vá ser cobrado, eu acredito, diretamente, é muito importante que tenha conhecimento, por exemplo, do parágrafo 4º do artigo 182, que fala sobre o proprietário do solo urbano não edificado, o que que o poder municipal pode fazer. Então, isso é uma coisa super comum em São Paulo. Que, aí eu quero que vocês leiam o parágrafo 4º, que eu tô com ele aberto aqui, Hum. e pode culminar até em desapropriação. Então isso é bem interessante. Esses artigos, eles são sempre cobrados em defensoria, sempre, por ser um problema mesmo das pessoas vulneráveis. Não, sim, faz sentido, claro. Até lembro que esses dias eu estava vendo uma discussão sobre isso, porque a XP, sabe a XP Uhum. Investimentos? Ela tá querendo mudar a sede dela da Faria Lima para o centro de São Ah, eu Paulo. vi isso. E aí reativou essa discussão, porque um pessoal falando: "É bom porque revitaliza o centro". Aí um outro pessoal falando: "É ruim porque vai gerar uma especulação imobiliária muito alta". Então realmente tem esse debate vivo na cidade, assim. Sim, é uma ansiedade em que isso está sempre presente. Então, isso é o tipo de Uhum. coisa que a gente tem que refletir também, principalmente para a carreira de membro. O defensor de São Paulo deve sair esse ano, a gente imagina que estão os boatos aí. E para a carreira de Rapaz, esse membro. concurso é até um pontapé inicial legal para quem tá buscando membro em São Paulo, hein. Tipo assim, você já estuda aqui, tudo que você tá estudando aqui, você já vai aproveitar para esse novo concurso, porque ele só vai É, ser mais aprofundado ainda um não pouco, mas é o esgotou mesmo assunto. totalmente a lista, mas Sim, a Defensoria Pública Geral já está falando em concurso, então a gente legal. imagina que seja esse ano. E isso é uma discussão, assim, nos Sim, cadernos de teses da Defensoria de São Paulo, que não vem ao caso imagino. aqui. Moradia é sempre uma coisa muito comum. E eu quero destacar só uma coisa: o 183
No parágrafo primeiro fala que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, independente do estado civil ou a ambos. Isso é uma coisa, assim, que às vezes a gente passa batido, mas eu já vi a FCC cobrar mais de uma vez. Então é interessante esse parágrafo no Uhum. 183. Porque ele também fala sobre a igualdade de gênero, então é uma coisa também muito Sim, sim, cara à defensoria. relevante, relevante. Tá. Ah, tá, uma coisa que eu acho que a gente não acho que não ficou claro. Nesse assunto específico, falando aqui de políticas urbana, agrária e fundiária, para essa última semana, literalidade da Constituição. Sim, Não dá para aprofundar e buscar não, é literalidade é mesmo, literalidade mesmo. que já é bastante coisa, são É. alguns artiguinhos para você estudar aí, não se Assim, sinta a carente não. Constituição, geralmente, o que que eu faço? Quando tá numa por exemplo, no analista de 30 dias, o cronograma para analista 30 dias da Defensoria de São Paulo que eu fiz para os alunos. Uhum. A Constituição nunca é um dispositivo que eu elimino muitos artigos, porque Sim, quando a pessoa tem que ler, ela tem que ler a Constituição, porque a Constituição sempre leva para outras matérias, igual você exato, estava falando. exato, Então, se não cair em constitucional isso aqui, pode cair em administrativo. Então exato. a Constituição é aquele diploma que você precisa estar sempre lendo, porque você sempre vai esquecer, sempre tem Sim, detalhe, e sim. eles vão cobrar detalhe. E em falar nisso, Hum. Renério, os seus alunos de PGE costumam ler a parte de ordem social da Constituição Federal? Lê nada, ninguém Porque nem assim, sabe que tá lá. eu conversando com procuradores que eu conheço, eles falaram, inclusive delegados também, nunca li essa parte final da Constituição. E eu, gente, não é possível. É sério isso. Não, sério. Ó, pra você ter noção, eu estudei bem essa parte, porque eu fiz analista do Ministério Público Federal, e caiu inclusive na minha discursiva, era uma questão envolvendo direito à saúde, e aí Uhum, eu até lembro a redação que eu fiz, que eu comecei falando: "A saúde, direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 192, 198, 196", assim, enfim, um artigo desses da uhum. Constituição e tal. Mas veja, foi pra prova de analista do MPF. Pra prova de procurador, eu não sei se eu já fiz uma questão desses assuntos nas provas que eu fiz. Se eu acho que eu nunca fiz. Eu acho que nunca caiu uma questão nas provas de procurador que eu fiz envolvendo essa parte final da Constituição, assim, sabe. E é por isso que é o momento polêmico agora, Hum. que eu acho que tá cada vez mais difícil as pessoas passarem em muitas carreiras. Ah, total. Porque, tudo bem, cai constitucional na PGE, cai constitucional na É defensoria, diferente. só que você não lê um assunto que é o assunto que mais cai. Sim. Então, esses artigos da ordem social, eles são muito importantes pela questão jurisprudencial, que a gente vai trazer também, mas pela literalidade deles. Aí você gosta muito. Um artigo, por exemplo, desporto, até na prova oral é cobrado. Uhum. Hum. Cultura, comunicação social, aquela parte lá de 20 anos de concessão, de televisão, etc. Até isso, o examinador da FCC É mesmo? cobra Ah, em prova isso? oral. Caramba. Uhum. Eu sinceramente não Eu fazendo imaginava, assim, porque arguição eu com os alunos de prova oral, eu fiz essas perguntas e ninguém sabia responder. E o Marcelo, na prova oral de defensor de São Paulo, ele fez umas 4 para 5 ou 6 candidatos a mesma pergunta sobre comunicação social na Constituição Federal. ó, Candidato, discorra sobre comunicação social na Constituição Federal. Diz aí, candidato. tô examinador, quando é o Cinco. próximo concurso? Obrigado, excelência, mas deu pra mim, não vai ser aqui não. Não, complicado. Não, é um assunto que ninguém de outras carreiras estuda. Honestamente, eu acho que nem o pessoal de magistratura, talvez magistratura, MP também não deve estudar muito essa parte final, a partir do artigo 200 ali da Constituição, legal ter essa percepção, assim, bacana. E aí, literalidade também neles. Uhum. Sim. Não acho que essa prova de analista vai fugir muito, nem na prova oral, assim, o examinador foge muito, ele quer que você faça uns links ali, Sim. mas é isso, é literalidade, leiam o final da Constituição. "Ai, vocês estão falando para eu ler muita coisa, então vamos resumir o que é mais importante, artigo 5º, artigo 60 e esse final". Legal, legal, boa Se você boa quer bom jogar resumo. fora tudo que a gente falou e Aham, só tirar 3 coisas de tudo que a gente falou, isso aí, é isso. é isso aí. E é muito improvável que desses 3 assuntos não tenham pelo menos 2 ou 3 questões da prova, né, Impossível. muito improvável, assim. Só se der a louca e eu não acho que vai dar Isso não. aí. Aí tem uma aposta aqui, que essa é sua, eu não tinha nem a percepção de colocar isso aqui, pessoas em situação de rua. Decreto 7.053. Primeiro, o conceito de população em situação de rua é sempre um conceito cobrado, porque Legal. o decreto ele considera um grupo populacional heterogêneo. Então é muito importante, porque assim, você pensa, a pessoa em situação de rua, é todo mundo meio que do mesmo jeito na cabeça das pessoas. Sim. E não é.
Por claro. quê? Porque as pessoas estão por vários motivos ali naquela Uhum. situação. É, vai ter uma Então, interseção aí com problemas mentais, vai ter uma interseção com extrema miséria mesmo, tem uma interseção com situação de drogas, realmente ai, tem olha como ele é muita. defensor. Ah, sou nada. Tá Mas não, de vendo? fato, Às mas vezes o veterinário me dá orgulho. E nesse ponto eu quero só destacar uma coisa, apesar de não estar expresso direitos difusos dentro uhum. do edital, a parte de arquitetura hostil e a lei Hum, Padre Júlio Lancelotti, que modificou o estatuto da cidade para proibir a arquitetura hostil. Por quê? Porque é um tema muito afeto à Defensoria Pública de São Paulo e ao Estado de sim. São Paulo, porque foi lá que o movimento começou. O Padre Júlio Uhum. Lancelotti atua no Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo, o município, no caso, que estava fazendo, estava colocando umas barras de ferro nos Uhum. locais, nos bancos, para que as A pessoa pessoas não em situação pudesse de rua deitar e tal, não né. pudessem se deitar, não pudessem encostar, então isso Uhum. foi proibido. Numa lei que já não está mais tão recente, mas que é sempre uma aposta para as provas. E temos ainda algo que entrou aqui na nossa pesquisa aos 45 do segundo tempo, porque é o julgado que é do finalzinho do ano passado, que é a pena justa. Hum, Aliás, o assunto já é bem mais antigo, né, estado de coisas inconstitucional, tem o quê? Tem uns 5 anos que começou no Brasil esse debate? Talvez um pouquinho mais, é, mas é por talvez, aí, mas é por assim. aí. Mas nós tivemos agora a pena justa, que é uma repercussão disso, é especialmente relevante ali para execução penal, né, dentro de processo penal. Processo penal como um todo, né, tem uma parte de Uhum. execução, mas tem uma parte que eu acho que deve envolver mais processo mesmo, propriamente dito. E também constitucional. Por que você trouxe aqui? Podia ter colocado em processo, é porque sempre tem essa Porque eu ligação. achei, assim, que o tema principal aqui não é decorar o que tá no pena justa, ou o que o STF disse que tinham que Uhum. fazer ou não. Eu acho que o tema principal aqui é o estado de coisa inconstitucional do sistema Legal, carcerário. legal, isso aí. Então é uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. E aí eu Uhum, também quis trazer isso para fazer um link com outro estado de coisas inconstitucional, que é o estado de coisas inconstitucional ambiental, uhum. que ficou uma pauta bem grande no STF, mas depois ficou esquecido, que era aquela pauta verde. Sim. Mas para a defensoria, eu não sei se vai cair nessa prova, isso aqui não é uma aposta tão forte, mas Uhum. estava na minha cabeça e eu falei: "Vou levar". Ó, não sei as especificidades, mas a ideia geral de É. estado de coisa inconstitucional tem eu acho que tem grande probabilidade sim. E esse estado de coisas inconstitucional ambiental, eu queria fazer um link com racismo ambiental, porque Legal. racismo ambiental é um tema que está em voga na defensoria, acabou de ser cobrado na Defensoria Pública de Santa Catarina. Hum, Então, assim, por mais que talvez não caia diretamente, é sempre um tema para você ter ali no seu radar. E o racismo ambiental é quando os grupos étnicos, raciais, eles sofrem uma discriminação mais severa por estar ali num local que sofre mais impactos e danos ambientais. Então isso é super importante de ter em mente, porque, assim, quando você para pensar, por exemplo, uma tribo indígena que já está num local isolado, eles sofrem os impactos da destruição do meio ambiente muito mais que a gente que está aqui. Tá mais quente, o aquecimento claro. global, por exemplo, a gente está com ar-condicionado aqui no estúdio. Não, sim, sim, Eles sim. não estão. Então uma coisa que sempre me marca é o dumping das empresas de produtos eletrônicos, porque onde que as empresas de produtos eletrônicos vão jogar fora seu lixo? No É bairro sempre nobre não é, né. é sempre na comunidade ribeirinha, então a Ana Laura estava até com um problema bem grande na comarca que ela é defensora, que é Juriti, porque tem uma comunidade ribeirinha bem grande, mas tem uma empresa muito grande lá que é a Alcoa. Uhum. Então, o racismo ambiental lá estava bem claro, então é um problema, assim, que ele é latente nas defensorias públicas e é um tema que está cada vez mais na moda. Não sei se eu apostaria pra cá, mas quis jogar aí, quem quiser Não, vale a pena, pegar a vale a pena. referência para as próximas provas também, tá Uhum. aí. É, esse é o tipo de assunto que se não cair nesse analista do DPE São Paulo, cai na prova de membro, ou cai na prova do Amazonas, sabe assim, tipo, vai cair em 2 ou 3 No Rio provas Grande do relevantes. É, Sul se não aí for que nessa, é em uma das no Rio próximas, Grande assim. do Sul, que inclusive tem ambiental, na Defensoria do Rio Grande do Sul veio Ah, ambiental, tem ambiental. que inclusive é a professora da nossa reta final, uma professora que eu roubei do revisão, que é a Isadora, professora de ambiental Ela é ótima. maravilhosa. Isadora é um monstro, velho, tá maluco. E porque, né, alguém precisava esbanjar conhecimento de ambiental pra gente. É. Agora, engraçado isso abrindo um parênteses rapidinho, uma coisa que eu acho interessante, ambiental não é tão valorizado em defensorias, né. Não, Tipo geralmente tá dentro de difusos. é, então.
E aí Mas cai, honestamente assim. eu acho um pouquinho estranho, assim, honestamente, porque eu acho que tem tanta repercussão social dentro do direito ambiental, sabe, que, não sei, eu acho É um pouco. porque fica caindo aquelas coisas em ambiental, assim, o meu conhecimento limitado é, Aham. o que que é unidade de conservação integral, não sei o que, isso aí é Sim, muito tem. inútil, né, assim. É porque por esse ponto de vista quase tudo que a gente estuda pra concurso é meio inútil mesmo, Não, é verdade, é não, mas verdade. eu tô Mas, dizendo por assim. exemplo, vou falar um problema de Mato Grosso. Nós temos unidades de conservação aqui, que são APAs, que são aquelas que permitem, ter propriedades privadas dentro. A maioria das que tem muita propriedade privada bem pequena, Uhum. de É, faz invasor, de gente que é um típico assistido, vamos dizer assim, uhum. sabe. Então acaba tendo essa ligação, sabe. Deixa eu te Mas falar o que sempre cai em defensoria disso. hã. Quando pode matar, animal, por exemplo, para fome para consumo próprio, não é crime Uhum. ambiental, é sempre aquele artigo ali dos crimes ambientais que Sei, da cai, 9605, né. sempre isso, basicamente isso. No Rio Grande do Sul eu tô apostando em outras coisas, a gente tá apostando porque teve um grande desastre ambiental É, e, por exemplo, em Minas caiu muita coisa sobre Brumadinho, que aí eram coisas diferentes, né. entendi. Mas agora, Hum. processo civil. Bora, ó, Vamos passar para processo fechamos civil. aqui a nossa aposta em constitucional, bora para processo civil. E aí, ó, começando, eu vou fazer uma pergunta para você já do espírito geral do que você espera para a prova de processo civil. Uma prova focada no Código de Processo Civil, em leis esparsas ou em jurisprudência, assim? Uma prova focada no Código de Processo Civil. A CPC mesmo. FCC é sempre tem o mesmo examinador, se eu não me Ó, engano vai ser o mesmo daqui de processo civil, que é um examinador que eu gosto muito dele, César Leonardo, e ele você tirava sempre nota boa em processo? sim, Ah, por isso que você gosta dele. eu sempre gabaritava processo civil, e na prova oral, ele sempre me dava muitas boas notas. Ah, esse aí eu amo também. Mas ele tem preferências muito claras. Legal, Então, legal. quando você começa a fazer prova da FCC, você vê preferências muito claras. E eu gosto de um examinador Uhum. assim, porque ele é bom pro concurseiro e ele é bom pra É. professora também, né. Sim. Ó, vou abrir um parênteses rapidinho, só para reforçar a importância de conhecer a banca, assim, sabe. PGE Rio Grande do Sul é banca própria. E aí Uhum, nós temos um aluno, que hoje ele é procurador no Rio Grande do Sul, e ele não estudava para concurso, dava bem pouco, ele era advogado, até dava aula na faculdade e tal, e ele resolveu estudar para concurso. Quando ele estava estudando, tipo, há uns 5 ou 6 meses, saiu o edital da PGE Rio Grande do Sul. Ele parou de estudar comum para procuradoria e estudou só para banca própria. uhum, Tanto que ele até tirava onda que ele falava: "Ó, eu não sei nada de processo civil, mas eu sei tudo de emitir dinheiro", que era o uhum, o examinador lá da banca, sabe. E ele passou. E uhum. assim, é um resultado muito raro, alguém que É, está estudando há 6 meses conseguir ser aprovado em uma carreira jurídica, assim, é sim, é raríssimo. muito raro. E ele, claro, ele é bom, não tô tirando os méritos dele não, eu gosto pra caramba do Ortiz, é nosso professor, mas ele só conseguiu porque ele usou a estratégia correta de falar: "Ó, eu vou apostar tudo em conhecer essa banca própria para ter uma chance maior nesse concurso". Então isso só para reforçar como esse conhecimento de banca, ele de fato faz toda a diferença para quem tá se preparando, assim. Faz muita diferença mesmo. E assim, eu quero começar já com um assunto que é óbvio, Uhum. mas tem que ser dito, Hum. que é a defensoria pública no Código de Processo Civil. Não dá É, para ir para isso uma claro. prova de analista Uhum. de defensoria pública, nem uma prova de Se puder defensoria pública, tatuar, né, você tatua. sem ler os artigos 185, 186. E aí eu já queria deixar algumas coisas, assim, dar um destaque. Hum. Primeiro no 186, o prazo em dobro para todas as manifestações da defensoria. Porque assim, eu sei que parece óbvio para muita gente, mas os juízes eles, assim, não parece óbvio para eles. Não, Então a eles gente precisa desrespeitam, assim, no dia a dia. prazo em dobro, intimação pessoal do Eu achei que defensor só a público. procuradoria tivesse esse problema. Não. E a intimação pessoal do defensor público, inclusive eu trouxe até um julgado aqui pra você ver como eles desrespeitam, de Aham. abril de 2024, que fala Caramba. que intimação por WhatsApp, aplicativo de mensagem, viola a prerrogativa da defensoria Uhum. de intimação pessoal, porque eles mandam um zap lá, o defensor tem, sei lá, quantos mil Imagino, processos. imagino. Então, não tem como. Então, intimação pessoal, prazo em dobro, o prazo tem início com a intimação pessoal. Uma coisa que é assim, um poder, uma prerrogativa do defensor que é muito importante, que é a intimação pessoal da parte patrocinada. Então é assim, o juiz me pede para
Por exemplo, fornecer um endereço que só o assistido tem. Eu tenho 20.000 assistidos, eu não Não, claro, claro. consigo ir falar com ele. Uhum. Então a Senão é um defensoria advogado comum, pública né, que exato, assinou então um contrato com aquela pessoa que tá enfim, tem o assistido, ele dá o endereço errado, ele dá o telefone errado. sim, Então você não consegue achar processo ele depois. penal ainda. Você não consegue achar ele depois. Então o juiz, ele tem que determinar a intimação pessoal da parte quando Uhum. depender de providência que só ela pode tomar, quando o Sim. defensor pedir. Então isso aí é uma coisa que eu usava tanto, 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 e é muito importante. Também outra coisa, uma distinção interessante, que se aplica aos escritórios de prática de faculdade, Hum. essas prerrogativas da defensoria, mas para os dativos não. Então, os dativos têm uma diferença bem importante, que é Hum. prazo em dobro, o dativo não tem, mas a intimação pessoal da parte, o dativo tem. Porque você parte da mesma lógica de que o dativo, às vezes, ele não consegue achar o Uhum. assistido Claro. depois, mas ele também não tem prazo em dobro, porque ele não tem o mesmo volume de processo que a defensoria tem. Então, essa é a lógica. Isso está na jurisprudência em tese 150 da STJ, essa parte dos dativos, e eu acho que é uma diferença, assim, interessante Faz sentido. para se ter em mente e pensar na lógica também. Ler o artigo cento e Pois é. oitenta e sete. Por falar em dativo, não vai cair aqui aquele julgado do STF que foi pra DPE São Paulo, né, falando da autonomia financeira que e Então, aí eu acho que não pode cair diretamente, mas a ideia do vale a julgado, pena conhecer, hein, que é muito importante, assim, muito mesmo. então, que a defensoria pública, ela tem autonomia financeira. Isso, assim, é uma coisa que vocês não podem esquecer. Então eh, costuma cair aquele artigo dos duodécimos da Constituição, sabe. Até a Uhum. gente não passou por constitucional, porque eu tinha deixado para institucional, eu vou Sim, deixar esse aí para institucional. vale. Mas isso costuma cair do projeto de lei, do orçamento da defensoria, porque muitos governos estavam desrespeitando. Eu acho que agora a defensoria está mais consolidada, está mais fácil, mas esses julgados são importantes e a gente vai abordar no próximo episódio em institucionais. Legal, legal. E uma outra atribuição da defensoria que se liga à defensoria é a curadoria especial. O que Assim eu vejo muito em execução fiscal. sim, exatamente, porque é uma atribuição institucional atípica Uhum. e inclusive, às vezes, vem a lei de execução fiscal ali numa prova de defensoria quando cai tributário, vem uma questão ou outra, exatamente por isso, por causa do curador especial, porque é a única Sim. basicamente a única atribuição. Inclusive mas assim, interior tudo vai, né, tudo passa, tudo aparece. Aham. Eu fiz defesa de uma empresa como curadora especial, olha só que loucura. Era uma empresa madeireira muito rica lá no município, só que eles estavam sonegando o ICMS. Mas a Ale empresa estava ativa? não, a Ah, tá. empresa sumiu, e aí Sim, precisava sim, de um curador especial. sim. Então por isso que é uma função atípica da defensoria, porque não tem a Uhum. ver com a vulnerabilidade econômica Sim. ali, não tem esses critérios. Uhum. Mas depois a gente pede honorários para a empresa. Tá. Sempre. E inclusive nessa defesa eu usei meus conhecimentos de tributário, por quê? Porque eles queriam criminalizar a sonegação, suposta sonegação de ICMS. Mas aí tem aquela jurisprudência da STJ que fala que tem que ser com intenção Ah, e sim. tem que ser reiterado. Enfim, off topic isso. Aham. Mas era só para comentar. Então, lê o artigo 72, todas as hipóteses de curador especial, isso tem que estar muito, muito na cabeça, muito mesmo. É, e um detalhezinho de curador especial que eu acho que vale a pena, porque eu vejo tanto na prática que deve ser relevante, assim, até para fins de concurso, é que o curador especial ele não precisa fazer defesa específica dos pontos, o que é uma raridade dentro do processo civil, né, processo civil Uhum. quase sempre você tem que fazer essa defesa específica, essa impugnação específica, o curador não precisa, então a defensoria nesse caso pode fazer uma negativa geral, né. E isso é uma prerrogativa da defensoria, dentro do Código de Processo Civil, é uma prerrogativa dos defensores públicos de negativa geral. Legal, legal. E a gratuidade e justiça? Gratuidade e justiça também. Assim, vocês estão vendo que a gente começou com temas que são bem afetos e tem tudo Muito. a ver com a defensoria. Uhum. Porque eles estão sempre presentes. Gratuidade e justiça é, assim, muito importante. A dispensa de pagamento de custas. Tem questão da FCC que cobra o que que tá no rol ali, inclusive, se eu não me engano, foi da Defensoria Pública de São Paulo passada. O que que tá no rol ali no artigo 98, o que entra, o que que não entra na gratuidade e justiça. E aí eu Uhum. já vou dizer o que que era dessa questão. É, Perguntava se estava dentro do rol, a remuneração de conciliadores e mediadores do Sejusc. E aí, Renério, tá ou não tá? entendi. Não faço a menor ideia, mas eu chutaria que tá.
Não está. Não tá, tá. Interessante. Tá, então, isso pra gratuidade e justiça. Uhum. Tá. Não tá, só que aí a Defensoria Pública de São Paulo queria que você fizesse um raciocínio de que o Estado tem que arcar com isso, porque obviamente aquela pessoa é vulnerável, e na verdade o Sejus que tem que ser custeado pelo Tribunal de Justiça, não tem que ser custeado pela parte. Não, então. Então, mas aí se eles cobrassem honorário, como é que ia ser? Essa era a pergunta, entendeu? Se o conciliador ou mediador cobrasse o honorário, tá dentro Ah, da gratuidade de justiça ou não tá? tá bom. Não, tá certo, desculpa. É Entendeu? que eu confundi o conceito, tá certo. Porque se tá dentro da gratuidade e justiça, ele não poderia cobrar o honorário. É, exato. Tá. E Mas a aí ideia é que se ele pode cobrar, mas não é o assistido que vai arcar. exatamente. Tá bom, tá, tem razão, isso aí, isso aí. Exatamente. Então lê os artigos 98 a 102 Uhum. e é sempre assim, uma boa coisa para se saber é a diferença entre gratuidade e justiça, assistência judiciária e assistência jurídica integral. Gratuidade e justiça é a dispensa do pagamento lá das custas que a gente acabou de falar. A assistência judiciária é o serviço gratuito na defesa em juízo, que pode ser prestada pelo Estado, pode ser prestada pelas faculdades que eu acabei de falar. Uhum. E a assistência jurídica integral é uma coisa que só a defensoria pública consegue prestar, porque é vislumbrar tudo que a pessoa precisa ali. Então, de forma integral e completa e gratuita, né. Ah, legal, legal. Então abrange a gratuidade de justiça, a assistência judiciária e mais, por exemplo, educação em direitos, que a defensoria pública faz, promoção de Hum, direitos humanos, hum. audiências Então a gente pode públicas. falar que o núcleo de prática jurídica presta assistência judiciária, Uhum. mas só a defensoria presta assistência judiciária integral. Jurídica integral. Jurídica, tá. Jurídica, É porque porque é é jurídica, não é de só tudo. judiciária, É, né. De fato, exatamente. de fato. Interessante, boa distinção. É isso, agora vamos passar para o próximo. E essa distinção costuma cair em institucionais também, é Sim, sim, importante. é do cerne da instituição mesmo. Uhum. E aí nós temos competências. Competências é um assunto grande Gigante. dentro do CPC, e o que você acha que é o essencial desse assunto? Lembrando que é revisão de última hora, é revisão semana de véspera, não dá para estudar tudo, não dá para aprender de verdade todos os assuntos, tem que fazer recorte Então, e uma rezar. coisa que eu te falei antes da gente quando a gente foi começar nossas pesquisas, é que a FCC sempre gosta de novidade legislativa. Legal. Então a gente não tem tantas novidades, mas aqui em competências tem uma novidade legislativa de junho de 2024. Então, assim, artigo 63 não dá para deixar de lado, porque é uma coisa bem nova. E eu destaco o parágrafo 5º, que fala do ajuizamento de ação em juízo aleatório. Então, aí até o próprio parágrafo, eu vou até dar uma lida aqui, porque eu não quero bagunçar o conceito. Ele fala o que que é o juiz aleatório, que é aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na Hum. demanda. E isso constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência. Então, assim, uma questão objetiva você já consegue ver aí, né? Hum. Não, total, engraçado a redação desse parágrafo, Uhum, parece uma redação doutrinária, né, nem parece. porque ele Porque explica um isso, conceito e porque ele tal. explica o conceito. O parágrafo 5º também fala da eleição de foro, então também, eu quero destacar aliás, parágrafo 5º não, parágrafo 1º do artigo 63, eu quero destacar o somente, porque todo mundo quando vê somente em prova objetiva, sai A correndo. E tendência é da nesse artigo, nesse parágrafo fala: "A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito". Então assim, sério, a cara de uma prova objetiva, total, total. essa novidade É legislativa. mais um daqueles assuntos, se não cair nessa prova de analista, vai cair na de membro ou vai cair em uma ou tipo esse daqui E e isso daqui é aí, para todas as carreiras inclusive, né, para não só mencionar defensoria. novidades, eu quero também mencionar uma jurisprudência em tese, Hum. a 255, que foi a jurisprudência em comemoração aos 10 anos do novo CPC. Então, assim, não é mais novo CPC, Aham. para mim é até novo, porque quando eu estava na faculdade ele foi a mudança, né, Sim. mas essa jurisprudência em tese saiu, assim, depois do edital, mas a jurisprudência em tese é um compilado de jurisprudências consolidadas, então são jurisprudências mais antigas. Tem que ler. Essa do novo CPC dos 10 anos, eu, assim, tô apostando que pelo menos uma jurisprudência das teses ali vai estar Entendi. na prova. Então, em processo civil deve ser uma prova mais legalista,
Mas se for para focar alguma coisa de jurisprudência, essa jurisprudência em tese é a probabilidade maior, assim. É o aniversário do novo CPC, não é possível, gente, eles não vão deixar de lado. E a FCC costumava fazer, não faz mais tanto, mas ainda faz, cada alternativa é uma jurisprudência em tese. Então eles Ah, pegam, por sim, exemplo, a já vi edição questão assim, não. 255 e Uhum. cada alternativa é um item ali. Sim, sim, sim. Essas questões são terríveis. Porque aí começa para acertar certo, eles vão trocando palavrinhas e detalhes de cada um. Aí você lembra do assunto, você fala: "Nossa, eu estudei isso daqui", eu só não lembro se é sim ou se é não. E agora passando também para um tema que o César Leonardo ama, que são os meios adequados de solução de conflito. Então, mediação, diferença entre mediação e conciliação. Sempre está presente alguma coisa dos meios adequados de solução de conflitos. É um tema, assim, que eu sempre aposto em todas as coisas da FCC, porque ele tem artigo disso, e a gente pode ver que tem uma A questão. arbitragem você acha mais improvável, assim? Então, uma coisa de arbitragem que sempre cai, vou te falar. Hã, Cláusula compromissória versus compromisso arbitral. tá. Qual é a diferença? O decorebazinho. Aí, compromisso arbitral firmado após o surgimento do conflito e a cláusula compromissória antes. É só você pensar assim, cláusula, uma Tá dentro de um cláusula de um contrato, contrato. né. É isso que eu pensava. Também, a minha lógica sempre foi essa. E compromisso você faz um compromisso com alguém depois que você já tá na confusão. Sim, sim, sim. Então, isso é uma coisa, assim, que sempre tem essa confusãozinha e é bom o aluno ter bem decorado. Uhum. E eu deixei uma tabelinha no meu material aqui, que vai ser o material que a gente nossas anotações que a gente vai disponibilizar para vocês, de uma diferença entre mediação e conciliação, acho bom ler. E eu quero só enfatizar que o defensor público, nas suas atribuições legais, tem que promover a autocomposição. Então, é sempre uma Isso prioridade da defensoria pública a promoção da autocomposição. tá. Isso é norma nacional ou é específica de São É Paulo? na Lei Complementar 80, é nacional. Ah, legal, legal. Então, a defensoria sempre prioriza os métodos extrajudiciais, como mediação, conciliação e arbitragem. E outra coisa que eu quero acrescentar é que são títulos executivos extrajudiciais, os instrumentos de transação referendados pela defensoria pública. Sim, sim. Então, eu assinava um monte de Hum. acordo. E isso É aí, muito comum com pensão alimentícia, né. muito, Pelo menos os que muito, eu muito. vi até Fica hoje, assim. todo mundo fazendo um maior barraco lá na defensoria, mas se resolve. E aí o defensor assina acordo Sim, e vira um título executivo extrajudicial. Às vezes o assistido quer que o juiz homologue de todo quanto é jeito, porque ele acha que só vale só se o só juiz vale se fizer. o juiz homologar, mas vale, é Sim. extrajudicial pelo defensor público. Então eu acho isso aí bem interessante. Tem uma discussão, assim, que eu não acho que vai estar presente nessa prova, mas eu acho interessante só pincelar, se é o que que você acha, Renério? Hã. Os defensores públicos, eles podem ser árbitros ou não? Podem ser árbitros. Caramba. Chuta aí, que foi questão de Advogados prova oral. podem, procuradores de estado podem, defensor não tem aquela ligação de magistratura e MP que só pode exercer o magistério. Eu entendo que pode. Pode ser Não árbitro. gostei da posição institucional do Renério, eu Hã. quero deixar isso claro. Mas não pode. Não, então, tem essa discussão doutrinária. Ah, tá. Então, ó, vou só pra explicar o meu raciocínio, é porque magistratura e MP, eles têm uma vedação constitucional expressa a exercer qualquer outra atividade, exceto uma de magistério. Defensor não tem essa vedação. Tem, na defensoria proíbe-se atos, incompatíveis com as funções de cargo. E Sim. aí você vê que isso não seria incompatível se você estivesse sendo árbitro ali numa prestando assistência jurídica para hipossuficientes. Então ele Uhum. pode. É só uma discussão, eu só queria testar os conhecimentos institucionais do Renério, mas é só Que uma discussão que é doutrinária zero. mas a resposta do Renério foi correta, parabéns. Não é tão útil para essa prova, mas eu achei só interessante A a discussão. resposta correta para assuntos de defensoria é meio tipo, você defende a defensoria, tá certo. Oh, mas isso é importante de falar, viu? Isso é importante de falar. Um aluno me perguntou isso na aula inaugural da Defensoria do Amazonas. Nem sempre, só porque tá, Sim. mais benéfico para o seu assistido ou mais benéfico para a defensoria é a resposta correta. Vocês têm que olhar muito bem no FCC, porque já teve essa pegadinha. Ah, com certeza. De acordo com o STJ, 2 pontos, se o STJ está falando se está dando uma jurisprudência contrária ao seu assistido e tá de acordo com o STJ, você vai marcar de acordo com o Com STJ. certeza. Então prestar muita atenção no enunciado, e a FCC tende a fazer isso. Uhum. Agora um tópico, assim,
que é bem importante, é intervenção de terceiro, mas é muito legalista. Então leiam o 119 ao 138. Eu vou Uhum. destacar aqui só o amicus curiae, porque amicus curiae é sempre importante, até porque a defensoria vem sendo amicus curiae em muitos processos interessantes e muito importantes, assim, tanto para Hum. os vulneráveis quanto para a instituição. E Em eu vi ações diretas é comum, né. sim, Como assim? bem comum. Hã. E tem uma repercussão geral, o tema 881, que é de abril de 2024. Então eu achei bem interessante trazer. E essa repercussão geral fala: "O amicus curiae não tem legitimidade para opor embargo de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral". Vamos lá, vamos voltar um pouco. Legal. O artigo 138 fala que o amicus curiae ele pode fazer algumas coisas. Uma delas é opor embargo de declaração. Uhum. E a outra dela, isso sempre é cobrado também, que vem no parágrafo terceiro, que é julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Recorrer, Sim, aliás, recorrer da decisão, não julgar, claro. gente. É recorrer da decisão que julgar o Uhum. incidente de resolução de demanda repetitiva. Então sempre vem essa pergunta, o que que o amicus curiae pode fazer? E aí, ele pode opor embargos de declaração. Só que aí veio o plenário do STF e falou: "Pode, mas não em recurso extraordinário com repercussão geral". Então, o STF entendeu que a disciplina do 138 do CPC não se aplica para processos objetivos e causa com repercussão geral. Então, eu achei assim uma coisa interessante, porque quando Hum. você lê a literalidade da lei, você grava oposição de embargos à declaração. Acabou. Sim. Fechou para todo o resto. Sim, sim, sim. E esse aqui fez essa diferenciação. E também um outro julgado de 2024 também, que saiu no informativo, edição extraordinária 22, que não se admite a intervenção como amicus curiae de instituição de caráter abrangente, composta exclusivamente por advogados. Por quê? Porque eles estão com um partido ali, né. Eles querem que o julgamento seja favorável a uma das partes. Então esse intervenção como amicus Ah, curiae foi interessante. eu achei Entendi, bem interessante isso aqui também. entendi, entendi. E aí, por exemplo, seria uma situação em que seria, sei lá, por exemplo, a associação de advogados das empresas de Uhum, tecnologia. E uhum, aí é um caso que está julgando, sei lá, regulamentação das redes sociais, assim. exatamente. Entendi, Eu achei interessante. bem interessante, Uhum. recente, então, talvez não nessa prova igual você falou, mas nas outras, mas assim, alguma coisa de amicus curiae vem aí. Legal, legal. E tutela de urgência e evidência, eu vi que você colocou aqui, aí você colocou os artigos 294 a 311. Mas eu quero Ah, destacar o 311. Por quê? Porque o parágrafo único fala que nos incisos 2 e 3 o juiz pode decidir liminarmente, e isso sempre é cobrado, sério. Eu acho assim, que eu já vi mais de uhum. 10 questões da FCC perguntando exatamente isso, quais são as hipóteses que o juiz pode decidir liminarmente. Então não vou ler aqui, porque não tem sentido, mas leiam o 311, os incisos, porque isso aí é um negócio, assim, que às vezes passa batido, por isso que eu quis Sim, destacar. sim, sim, sim. Tá. E chegamos no cumprimento de sentença. É, a gente chegou na sentença e no cumprimento de sentença, por quê? Porque, assim, nesse ponto, o que eu quero que os nossos ouvintes leiam o 485 e o 487, porque a FCC sempre pergunta: "Ah, isso é com resolução de mérito ou Olha sem certo. resolução de mérito?". E tem uma alteração legislativa bem interessante no 499, que eu não vou ler aqui porque ele se autoexplica, mas leiam. E o que eu quero destacar aqui é uma coisa assim do dia a dia do Hum. analista da Defensoria de São Paulo, que é cumprimento de sentença de prestação alimentícia. Ah, Assim, imagino. eu não sei se o defensor vive ou se ele faz processo, porque eu ficava numa comarca única, né, então eu pegava tanto criminal quanto assim, Uhum, na verdade eram 4 varas, só que o defensor fazia tudo, civil e entendi. criminal. Os juízes podem se especializar, você não, né. Exatamente. Então, assim, o bom é que pra mim eram muito fáceis fácil a parte civil, já era então eu estudava muito pra criminal e aí os dias que eu tinha que fazer coisa civil pra mim eram mais tranquilos. Só que a audiência civil é bem mais chata, porque é só barulho. Pô, essa eu não esperava. Muita confusão, é muita confusão, e eu não sou muito Ah, porque é não muito família, e e eu não sou família muito da confusão, entendeu. Mas sim. assim, artigo 528, cumprimento de sentença de
pensão alimentícia. Assim, se não tiver presente, eu tô maluca nessa prova. Porque coisas que tem que saber: prazo. O executado, ele é intimado pessoalmente para em 3 dias pagar, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, assim, tem que saber. Uhum. Tem que saber que qual é o Renério, sem olhar, Hã. qual é a quantidade de prestação que autoriza a prisão civil do alimentante. Vai lá, sem olhar. 3 e eu não lembro se tá na lei ou se é julgado, mas só vale se for as 3 imediatas. Se forem 3 muito antigas, também não justifica a prisão, assim. Isso. Tá aqui no muito bem. Parabéns. Você não vai fazer isso comigo quando a gente for fazer de PGM de PGM Campinas não, viu. Eu não quero criar esse precedente. É até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e as que se vencerem no curso do Ah, tá, então já é a processo. própria lei que deixa claro que são as 3 anteriores, Isso, tá. Eu até achava que era um julgado, mas não, é a própria lei, então. isso. E aí, eu trouxe também 2 súmulas aqui, na verdade uma súmula e um julgado que já tá batido. Uhum. Inclusive já foi muito tema de prova oral da FC100, me perguntaram inclusive, a Mariana me perguntou na oral do Amapá, se a acumulação dos ritos no cumprimento de sentença, porque antigamente o que que era? Ou você pedia para prender, ou você pedia para penhorar. Não podia acumular os 2 ritos no mesmo processo, no mesmo cumprimento de sentença, você Uhum. tinha que fazer separado. E aí, o informativo 756 do STJ falou que é admissível a acumulação. Então, a partir desse momento, podia pedir tanto a prisão das prestações É que uma podiam visão ser. bem formalista querer não poder unir, né. Então, na prova oral me foi perguntado isso, porque é uma Uhum. discussão, assim, que parte da doutrina institucional fala que seria melhor separar, porque, assim, a gente também defende o assistido que está sendo Não, claro, preso/penhorado. claro. Não, pensando enquanto sistema judiciário, não pensando no benefício para uma das partes, Uhum. sabe. Porque você separar é uma É me um parece que entrave. e tem uma, assim, tem um cheirinho de formalismo exagerado, assim, Sim. sabe. Não, eu concordo, eu sou dessa opinião. Inclusive foi isso que eu defendi na prova oral, porque eu acredito que realmente tem que ser o mais simples. Isso que é Uhum, o novo código de novo ó, lá vou eu, novo Código de Processo Civil, é exatamente esse é o uhum, objetivo uhum. principal do código, Porque é senão você tirar. você só vai ficar criando apensos ali, né, porque você vai ter que criar um novo processinho só para julgar a prisão e um outro processo para julgar eventual penhora. É. Então, mas agora pode, é admissível agora não, Bom. desde 2022, não é tão recente isso aí, Uhum. mas eu achei interessante, porque é sempre uma discussão legal. E a súmula 621 do STJ, que assim, também já é batida, mas também tá sempre caindo, que o efeito da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroage à data da citação. Então assim, vamos lá, você não, sei lá, um adolescente entrou para aumentar a pensão alimentícia. Então e o juiz deferiu: "Vamos precisar aumentar". Eu posso ser o adolescente também, não tem problema não. Sei lá, eu não quero deixar nada implícito de que você tá tendo que pagar pensão alimentícia para ninguém, eu não quero Paula, eu não tenho nada, não estou dando nenhum exemplo que tem nada que vai te deixar com raiva, por favor. Retroage à data da citação. Então isso Uhum. caiu agora na Defensoria Pública do Espírito Santo, na FCC. Hum, Claro que teve um caso concreto envolvendo essa súmula, mas se você sim. soubesse o cerne da súmula, você ia entender. Então, assim, é importante que você saiba que é até a data da citação. Súmula é sempre uma coisa que, assim, que eu digo, revise. Eu selecionei algumas aqui, mas eu acho bem interessante. É uma coisa que eu li, assim, 2, 3 dias antes da prova, umas súmulas importantes que eu tinha selecionado. Inclusive eu selecionei 2 súmulas do ano passado pra gente analisar no aulão de véspera, porque elas Boa. são fáceis, mas elas têm uns detalhes que vale a pena dar uma relembrada, assim. Boa. E eu trouxe agora como última aposta, além dos deveres de casa, de processo civil, uma coisa que eu acho que você não esperava, que eu Hum, apostaria: o quê? juizados especiais da Fazenda Pública. Nem de longe. Tem relevância pra defensoria? Costuma cair, Caramba, uma não imaginava questão, mesmo. e eu trabalhei 3 anos no juizado da Fazenda especial da Fazenda Pública, né, então eu sempre acertava essas questões. Sim, sim.
E assim, mas coisa bem básica mesmo, que é Uhum. até 60 salários mínimos, que tem competência absoluta onde tiver instalado. Então, assim, que também quais são as pessoas que podem ser demandadas no juizado da Fazenda Pública, o próprio nome já fala, que é Estado, DF, municípios e outras pessoas de direito público. É só, assim, coisas bem básicas mesmo, que não tem prazo em dobro e não tem reexame necessário do artigo 11, só. É isso. Sim, passei pela parte principal, se cair, vai cair alguma coisa dessas. E o dever de casa, eu vou deixar no arquivo, que são os artigos de recursos e também de ações possessórias. A ação possessória, o Então, é o 554, único rito especial que vale a pena é a ação possessória, os outros mais improváveis, assim. porque a ação possessória tem uma determinação específica de atuação da Defensoria Pública. Hum. Então, quando tem uma coletividade vulnerável e aquela coletividade ali não tem um advogado, enfim, a Defensoria Pública já é intimada pelo juízo. Uhum. Então é o 554, se eu não me engano, parágrafo terceiro. Então é muito importante que leia-se isso e leia a parte de ação rescisória e recursos, principalmente agravo de instrumento. Não sei porquê, eu só sei que é principalmente agravo de instrumento. Tá. Então, para processo civil é isso. Tem uma jurisprudência aqui que eu separei para o Renério falar, porque eu acho que ele vai falar Eita. melhor que eu dos honorários. Bom. E aí a gente encerra processo civil. Honorários da defensoria. Uhum. Ah, ela quer me colocar em maus lençóis. Assim, só dando o não, com certeza vale ler esse julgado, com Uhum. certeza. E esse é um embate institucional entre defensoria e procuradoria. O argumento das procuradorias é que a defensoria é um órgão do Estado. Como é um órgão do Estado, não faz sentido receber do próprio Estado, na forma de Mas e aí, honorários. o que que o STJ disse, Então, Renério? embora a procuradoria tivesse os melhores argumentos, brincadeira, eu Não não sou. tinha, porque o STJ não disse isso. O STJ entendeu, e honestamente eu não acho que tá errado não, é porque, enfim, Só pra essa encher o nossa saco. essa nossa brincadeira de defender a instituição, mas o STJ entendeu que a defensoria, quando tá fazendo a defesa dos assistidos, em face de uma ação que envolve o próprio Estado, a defensoria pode sim receber honorários que vai para um fundo específico da defensoria, que não pode ser distribuído como honorários para os defensores, né. Isso. Esse fundo ele precisa ser utilizado nas funções É institucionais só da aparelhamento. defensoria. É só para aparelhamento da Defensoria Pública, e aí o STJ Uhum. cancelou a súmula 421. Então é Sim. bem importante também, quando estiver lendo súmula, ver quais foram canceladas, quais estão superadas. Por isso eu Uhum. sempre dava uma lida nas súmulas pelo buscador, não estou fazendo nenhum patrocinado, até porque Sim, pago. sim. Mas é interessante porque o STJ às vezes cancela a súmula e às vezes no seu material está desatualizado. Uhum. Importante, esse julgado é bem importante. Não, bastante, bastante. Importante para qualquer importante para concurso de procuradoria também, porque é algo muito da prática, muito relevante, e nesse pra analista certamente é relevante também, analista de defensoria aí, julgado do STJ do ano passado, né. É. Engraçado, esse assunto ele foi muito repercutido no meu trabalho, porque hoje eu trabalho com execuções fiscais e tem muito, assim, sabe. E a gente discutiu tanto esse assunto que pra mim ele era até mais antigo, eu vendo a data do julgado aqui é de abril de 2024. Tipo, sabe quando você discute tanto que Uhum. parece que já Que coisa já antiga, foi faz tempo. achava até que era 22 ou 23, assim. Tá, vamos passar para direito civil, porque a Uhum. gente não vai se alongar aqui, vou passar rápido, assim, em direito civil. Direito civil, na verdade, veio civil e empresarial nesse edital. Empresarial, eu sinceramente não faria nada além de ler aqueles artigos ali de empresário e de Tá. estabelecimento empresarial do Código Civil mesmo. Eu tenho uma tese geral pra concurso, Hum. vamos ver se você concorda comigo. Tem alguns assuntos que podem cair, mas que eles são tão abrangentes que honestamente você torce pra não cair, se cair você chuta, Sabe qual é o sabe nome assim? dessa tese? Hã. Tese do custo-benefício. É isso, Eu é sempre isso. falo: "Não tem bom custo-benefício". Não Uhum, adianta, assim, tem muito aluno que tem muita vontade de fechar editais. sim, Não serve para nada fechar edital, é. você tem que ter a ideia do custo-benefício, porque você vai estudar um monte de empresarial para cair uma questão, 2 que você Se poderia ter cair, lido se eventualmente cair. nem cai.
que você poderia ter lido, sei lá, só no Código Civil ali rapidinho e pronto. Exato, exato. Eu lembro que os concursos que eu fazia tinha lei de registros públicos, aí teve na PGE Rondônia e na PGE Mato Grosso. Aí eu peguei: "Vou ler, né". Aí quando eu abri a lei, tinha tipo 250, 300 artigos, uns artigos gigantes, eu falei: "Ah, vou nada". Se cair eu chuto, já era. Isso, não tem porquê. E Sim. aí, em direito civil, a primeira coisa que eu quis trazer é uma novidade legislativa. Não é uma Uhum, novidade legislativa super importante, mas como a FCC tem essa preferência por novidade legislativa, eu quis mencionar aqui, no artigo 44, uma nova pessoa jurídica de direito privado, que são os empreendimentos de economia solidária. E como tem, assim, uma relação com a defensoria pública, com os uhum, catadores, por exemplo, que é um grupo vulnerável que a defensoria atua bastante em defesa desse grupo vulnerável, uhum. eu quis trazer. Um outro exemplo de empreendimento de economia solidária, eu separei aqui as cooperativas de reciclagem e a agricultura familiar também, que também Sim. faz parte dos espectros de assistidos da defensoria. Então eu achei bem interessante trazer essa novidade legislativa Quais são os para cá. artigos, você lembra? O artigo da novidade É. legislativa é o 44, o inciso é o 7º. É o Ah, ele só 7. criou Só a criou. espécie, mas Só ele criou porque não. tem uma lei, a Lei Ah, tá. 15.068. Eu até dei uma olhada na lei, mas como não vem expresso no edital, eu achei que o custo-benefício não era bom. Isso E aí, assim, tem isso aí. umas discussões doutrinárias, por exemplo, porque a própria lei, ela fala, que a não precisa ser formalizada, por exemplo, a Tá. cooperativa de reciclagem, ela não precisa de formalização, só que ao mesmo tempo, no Código Civil, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, então isso indicaria uma necessidade de formalização. Então É, tá tendo essas discussões é. doutrinárias ainda. Até porque se não fosse, ele não estaria nesse artigo, ele estaria naquele outro artigo que trata dos entes que não têm personalidade, mas têm direitos, assim, né, como Exato, a massa falida, assim. exatamente. Então, é assim, meio minha mãe me ligando aqui. Eh Então é meio, assim, discutível, e aí eu não achei essa lei muito interessante para trazer para cá, Não, mas legal, só essa novidade com legislativa mesmo. certeza. E agora passando para a responsabilidade civil, isso sempre, sempre, sempre cai. São poucos artigos, são Uhum. pouco assim, não estou dizendo que é uma matéria fácil, mas é uma matéria, assim, se você decora umas coisas e tem uma ideia geral, Você você ainda pesca consegue. uma questãozinha lá em direito administrativo ainda, porque vai pegar muito emprestado, assim. Exatamente. Saber que a regra geral aqui, no direito civil, é a responsabilidade subjetiva, então tem que ter conduta, culpa, nexo de causalidade e dano. Hum, Isso era uma coisa que é uma coisa que a gente trabalha muito quando você trabalha na sim. fazenda pública, né. Quando eu estava no juizado da fazenda, eu via o tempo inteiro o povo processando o estado, o município pelo buraco na rua. Sim, sim, E aí a responsabilidade objetiva não precisa de culpa, não tem esse elemento subjetivo, o próprio nome já fala, já dá para gravar sim. por aí. No artigo 927, bem importante, que é um artigo que sempre cai. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Clássico. Mas assim, cai o textinho dele, e eu quis trazer as 2 hipóteses ali de responsabilidade objetiva que estão nesse artigo, que é o risco do empreendimento, a atividade desenvolvida que cria risco a terceiros, e o abuso de direito que está no 187. O abuso de direito, aquele ato originalmente é lícito, mas foi exercido fora dos limites do direito. Então, assim, é uma coisa que é meio batida, mas sempre está presente em prova. Uhum. O 932 também é batido, que é a parte de Eu não quem lembro. também é responsável. Os pais são responsáveis pelos seus Ah, filhos, sim. o empregador pelos seus empregados. Hum. Essa do empregador pelos seus empregados caiu na Defensoria Pública do Espírito Santo. Foi ano passado, né? Foi. Ou 23? Ah, enfim, É. recente. Assim, a mais recente da FCC, das É, carreiras de Espírito Santo. membro, é o Espírito Santo. Então era um caso de um empregador que o empregado Hum. foi autor de um preconceito contra uma pessoa trans, Uhum. e aí se responsabilizaria o empregador ou não. E nesse caso se responsabiliza o empregador, e aí perguntava se era objetiva ou subjetiva, então É, lembrando, claro, a gente tá falando de direito civil, né. uhum. Aí você não confunde isso na esfera penal, né. É, não, isso é outra coisa. Uhum. Aqui é civil. Sim. E também, uma coisa que sempre cai é a responsabilidade civil do incapaz. Tá. Quais são as características? Que ela é subsidiária, condicional, mitigada e equitativa. Então, assim, tem até um julgado do STJ antigo, de 2017, mas vira e mexe, a FCC
ressurge com ele, caiu na Defensoria de Goiás, caiu em outras defensorias mais recentes, então é sempre importante ter em mente quais são as características da responsabilidade civil do incapaz. E de responsabilidade civil eu acho que é assim, panorama geral bem rápido, mas um assunto bem importante. E aí, a gente passa para alimentos. Alimentos, você vê que Só, é um eu tema. vou desculpa, fazer um corte rapidinho aqui só Uhum. para tirar uma dúvida, por que que não colocou? Cai pouco mesmo? Toda aquela parte de posse, propriedade, direitos reais é Vamos menos chegar relevante? lá, Ah, não tem não. assunto? Ah, tá, é que É, mas partiu para alimentos, é eu porque achei o que que você que eu já fiz? tivesse Eu ido para o coloquei fim. mais ou menos por ordem de relevância, porque se alguém Ah, parar de ouvir nosso legal, legal, muito podcast, boa, muito vai boa. pelo menos ouvir a primeira parte. Mas eu Entendi, vou boa. chegar lá na parte de propriedade, etcétera. E sim, é bem legalista esse pedaço Sim, e um pouco doutrinário nas características uhum, da posse, mas não é isso que geralmente é cobrado. Mas bom, primeiro alimentos. tá. Alimentos, tá dentro dos artigos, a lei de alimentos é bem importante de ser lida, mas eu trouxe aqui primeiro uma característica dos alimentos que sempre cai, às vezes a gente pensa que essas coisas doutrinárias meio que não caem, mas a irrepetibilidade dos alimentos. Então, isso caiu na Defensoria do Espírito Santo, que foi a última do FCC. Essa irrepetibilidade, eu fiquei na dúvida quando você falou daquele julgado anterior que falou que retroage à data da citação ou do ajuizamento, acho que é Da da citação. citação, no caso de diminuição dos alimentos, não é? Uhum. Mas ele não vai poder receber de volta o que ele já pagou. Não. Mas como? Retroage como? Pra que efeitos então? Retroage a data da citação para dizer que ele não pode ser preso, por exemplo. Porque ele Tá, poderia ser preso por aquelas tá, se novas. eventualmente ele pagou a menos, assim, Isso, tá. exatamente, se ele pagou a menos, ele poderia ser preso ali para aquelas prestações, e aí aquilo Uhum, ali foi reduzido, então mas o que já foi pago não pode ser devolvido, isso é tá bem certo. importante. Sim, sim. E também 2 súmulas bem importantes, que é a 358 do STJ, o cancelamento de pensão alimentícia. É um clássico também, mas é aquele clássico que sempre está presente. Hum, Quem atingiu a maioridade não cancela a pensão alimentícia automática, precisa de contraditório, ainda que o contraditório seja nos próprios autos, porque às vezes aquela pessoa se tornou incapaz, enfim, você não sabe, né. não, sim, sim. Não tem como você Possibilidades cancelar 1000 aí. nada automaticamente. E a outra súmula, também batida, mas também importante, é a 596, que a obrigação alimentar dos avós sempre chegam assistido falando: "Não, mas eu quero cobrar da minha ex-sogra, não sei o que, não sei o Uhum. quê". Mas o pai não tem condição? Tem, mas eu quero cobrar é dela. É que na verdade é muito comum que os avós tenham renda superior ao Sim, pai, assim, né, um cenário é. Mas social então, comum. é complementar e subsidiária, Uhum, só se o pai tiver impossibilidade total ou parcial de cumprir. uhum, O pai ou a mãe, enfim, porque também sim. tem o caso da mãe. E eu trouxe um ponto que é alimentos gravídicos. Cai sempre, mas cai sempre a mesma coisa. O que Hum, que são os alimentos gravídicos? São os alimentos para cobrir as despesas no período de gravidez. O sim. próprio nome já fala. A Lei 11.804 de 2008 que rege esses alimentos e o que sempre cai. Existência de indícios da paternidade já é suficiente para o juiz fixar alimentos. Sim. Por quê? Porque você não tem como fazer o exame, às vezes, ali, Não, não dá. sem prejuízo da vida da criança. Uhum. Então, o juiz fixa alimentos baseado na presunção da paternidade, nos indícios ali de paternidade. E outra coisa bem importante nesse mesmo artigo, que é o artigo mais importante dessa lei, que após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia, até que uma das partes solicite a sua revisão. Entendi. Ele já fica como com um valor estipulado ali, se alguém Uhum, quiser alterar para mais ou para menos, lembrando que isso é sempre cláusula rebus sic stantibus, né, sempre exatamente. passível de alteração. Então é isso. E também são irrepetíveis, né, Uhum. mesmo em se demonstrando a Que não ele paternidade depois posterior, assim. tiver o DNA e não era o pai, perdeu. O que É. pagou, pagou e é isso aí. Uhum. Agora, também nessa mesma linha de família, família é sempre a coisa mais importante de direito civil ali Na dentro vida também. de é, olha que lindo, é um homem tão romântico. Paula, se você estiver nos ouvindo, declarações continuam a todo momento. Regime de bens. Não vou ficar falando todas as características do regime de bens, por quê? Porque está tudo na lei Uhum. e precisa ser lido. Eu separei aqui os artigos, vou deixar aqui escrito. Tem que saber o que que entra e o que que não entra na comunhão. É o que mais cai. Então, casei em comunhão parcial de bens. O que que entra? O que que não entra? Herança entra, herança não entra?
tem que saber isso, é só ler lá, que tá tudo dentro dos artigos pra gente não se alongar. E agora a guarda. Guarda teve uma alteração legislativa também, no 1584, parágrafo segundo. Assim, na minha opinião, é uma alteração legislativa inútil, tipo, de direito midiático, mas que na prática não faz muita diferença. Mas assim, tem que saber, e se fosse realmente levado em consideração, seria uma coisa bem importante. É só porque eu acho que nesse tipo de caso já não haveria a guarda. O que que aconteceu? Vou te explicar. A alteração legislativa foi, geralmente, qual é a regra geral para a guarda? É guarda compartilhada, Compartilhada. ou seja, o pai e a mãe compartilharem a guarda da criança, compartilharem todas as decisões, Uhum. independente se a criança mora com um ou com o outro, eles compartilham todas as decisões. Quando não há guarda compartilhada, quando um dos genitores não quer, antigamente, a legislação antiga. Agora não é só quando um dos genitores não quer, é quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Assim, eu digo que é inútil porque é meio óbvio. Se Claro. tiver violência doméstica ou familiar ou qualquer indício, ninguém vai dar a guarda dessa criança para essa pessoa que está cometendo a violência, né? É uma alteração não tão recente, de 2023, mas eu achei importante Uhum. trazer, porque assim, se perguntar, às vezes uma pessoa que está desavisada, lê isso aí: "Ah, quando não tem guarda compartilhada", só quando um dos genitores não quer. Então Sim. não é. E também quando tem elementos que evidenciem probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. E eu trouxe também uma alteração no 699-A, que são nas ações de guarda a mesma coisa para violência doméstica. O juiz vai indagar as partes e ao MP se há risco de violência doméstica ou familiar, antes de tudo, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação. Esse aqui eu achei interessante, porque eu acho, assim, que às vezes os É juízes é não um perguntam, e é uma pergunta muito relevante, é uma pergunta que eu fazia para todas as assistidas, sim. e só que às vezes, com uma pergunta do juiz, a pessoa se sente mais coagida a responder a verdade, né, então é importante. E agora o momento que você queria, direitos reais. Ah, tá. É, então, é porque honestamente eu não tinha visto a sua pesquisa antes, e aí eu pensei assim: "Poxa, eu acho que tem uma relevância prática, assim, será que não reflete nas provas?". Não, mas então reflete sim. Reflete a principal coisa, assim, primeiro é ler os artigos de posse e suas classificações, ou então o 1196 ao 1203, pouquinhos artigos, mas bem Uhum. importantes, tem que ler. E eu vou destacar aqui os artigos de uso capião. O 1238 a 1259. Uso capião sempre cai. Meu Deus, quantas vezes eu fazia meus flashcards para saber se é 10 ou 15 anos, se é Uhum. tabular ou se não é tabular. E para quem não sabe, o usucapião é uma aquisição de propriedade originária. Originário. Então se apaga todos os ônus reais. Isso é uma coisa que sempre é perguntado e é bem interessante saber. Uma súmula que a FCC gosta, é batida, é antiga, mas a FCC gosta, é a 237 da STF, que fala que o usucapião pode ser arguido em defesa. Então, o usucapião pode ser matéria de defesa. Isso é, assim, importante e Sim. cai sempre em FCC, caiu eu acho que na Defensoria Pública ou do Amapá ou do Ceará, do Mato Grosso, alguma dessas caiu exatamente o texto dessa súmula, eu só precisava saber isso, para Uhum. acertar a questão. As espécies de usucapião, tem que ler, não vou ficar lendo todas aqui, eu deixei um resuminho aqui no nosso resumo, mas eu quero destacar a do usucapião conjugal e a Que é a do mais lar, nova, né. que é a mais nova, e é, assim, uma super importante para a defensoria mesmo, Uhum. todas são, mas essa é mais ainda, porque Não, sim, essa é a não vou dizer que ela foi feita pra defensoria, assim, propriamente dito, mas, enfim, faz parte do pacote que a defensoria costuma trabalhar, né. isso, Problemas familiares e tudo mais, assim. isso. E os critérios são 2 anos, imóvel urbano de até 250 metros quadrados, que ele dividia a propriedade com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, e não pode ter outro imóvel. Isso é assim, uma coisa que sempre tem no uso capião, mas aqui é mais claro porque e aqui é diferente porque o prazo é diferente, então tem que ficar bem de olho nos prazos. Aqui 2 são anos. 2 anos. Geralmente o uso capião 10, aí ou então o tabelar que são 5 anos, tem que ficar de olho nos prazos e ler o 1238 a 1259. E eu vou encerrar direito civil
falando 2 coisas de dever de casa. A primeira coisa é negócios jurídicos. Negócios jurídicos sempre cai o que está escrito no código. Então Obrigações cai ou é muito obrigações raro? não costuma cair. Se Tá, cai, cai alguma coisa assim, obrigação de dar, se perdeu por culpa do devedor, paga perdas e danos entendi. ou não Mas é paga. custo-benefício ruim pra Eu agora, não assim. acho um custo-benefício bom, Tá. Já porque negócio jurídico, vale a pena. custo-benefício ótimo, muito menos artigos Sim. e muito maior relevância. O 138 a 165 tem que ler. Uhum. Defeitos e vícios do negócio jurídico, o que que é lesão, o que que é dolo, o que que é aproveitamento, o que que se tem dolo de aproveitamento ou não, isso aí tá tudo nos artigos, é bem importante. Então esse é o dever de casa de civil. Uhum. O 1 a 10 de personalidade e capacidade é sempre importante, mas eu Sim. tô presumindo que todo mundo já tá já leu ele, mas eu vou colocar aqui. Ah, vale dar uma olhadinha rapidinho, assim. Aham, o que que qual é absolutamente incapaz, Hum. então que teve alteração, não tão recente, mas é importante saber. E a última coisa é a ordem de vocação hereditária. Ah, achei que você ia deixar sucessões de fora. Não, sucessões é bem importante, mas Sim. assim, é saber o básico, não precisa saber grandes coisas, precisa saber quais são os herdeiros necessários Uhum. e a ordem de sucessão. Cônjuge, descendentes, ascendentes, Uhum. colaterais, tem que saber a ordem de sucessão. Então, lê do 1829 ao 1844. Parece muito, mas não são muitos, porque os artigos são São bem pequenos, tem curtinhos. poucos incisos, assim, né. Então é isso, essas eram as apostas de direito civil. Confesso que eu cansei. Isso aí. Ó, fizemos apostas de só 3 disciplinas hoje. Uhum. Para o nosso próximo encontro, nós teremos as demais 6 disciplinas? São 6 ou são mais 5? Ai, fazer a Enfim, conta aqui. são as demais. E nós vamos continuar então esse papo no próximo. Lembrando que esse material a gente vai deixar disponível aqui. Não esquece, hein, Jackson? Deixar Jackson, não disponível na esquece. descrição aqui pra galera. Aliás, quem tá vendo no Spotify, consegue clicar em algum link assim no Spotify? Eu não Boa sei se pergunta. tem. Se não aceitar, se você olhar aí no Spotify e não achar, corre no YouTube, coloca lá na barrinha de pesquisa do YouTube 2 concurseiros, você vai achar esse nosso podcast no YouTube, e aí você pega esse material na É, porque eu descrição. não sei se tem como botar link no Spotify não. É, eu também não Então sei. fiquem atentos que no YouTube vai ter, porque a gente sabe que pode. E é isso, a gente espera muito ter ajudado. Eu acho que a gente conseguiu antecipar várias questões, eu espero. Mas se não for para essa prova, vai ser para as próximas, como disse o Renério. Eu tô bem feliz com esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa, de Tem. matérias enormes. Sim. E é isso, né? Então Isso até aí. o próximo. Até interessante, nós pegamos só 3 disciplinas, mas são as maiores, né. É, São as com maior volume, assim. Na próxima a gente vê as demais e também nos vemos pessoalmente no sábado, no aulão de véspera, lá pra DPE São Paulo. Isso aí, galera. Valeu, um abraço.